pessoal, a gente sempre tem público novo aqui, né, que eu acho que fica sabendo pela página da UFPEL, e a gente tem feito alguma divulgação. Então, esse não é bem um evento, é um encontro, né, que a gente tem promovido, que faz parte de uma pesquisa que o nosso grupo aqui de Pelotas, da UFPEL, vem desenvolvendo, financiados pela FAPERGS e pelo CNPq, que se chama Caminhografia Urbana, né? Então, é uma pesquisa que vem experimentando e vem estudando, né, essa união entre a cartografia, né, para o nosso grupo é uma ideia que vem lá da filosofia, e conectado a isso a ideia do caminhar, né? E então a gente vem denominando essa prática de caminhografia urbana, né, num primeiro momento. Então, às segundas-feiras, a pesquisa ela vem se propondo a escutar pesquisadores, né, geógrafos, arquitetos, psicólogos, artistas, que vêm praticando essa ideia da cartografia e do caminhar. Alguns mais da cartografia, outros mais do caminhar, escutando um pouco em como se dão essas práticas, que pesquisa, né, esse convidado trabalha, né, ou vem pensando um pouco. Então, tem acontecido essa dinâmica, a gente tem gravado e disponibilizado lá na página da pesquisa, né? A gente tem uma página dessa pesquisa. A dinâmica tem acontecido da seguinte forma: o convidado se apresenta e conta um pouco do trabalho dele, uns 20, 30 minutos, tá, Gustavo? E depois a gente conversa um pouco, faz perguntas, né? Divaga um pouco aqui, mas a ideia é que seja bem informal, né? Que seja bem tranquilo, assim, tá? E eu tenho feito o seguinte, eu acho que tu te apresenta, né, Gustavo? Que o Gustavo é de casa, assim, por enquanto os convidados todos são de casa, né? Então, acho que tu te apresenta para nós e eu vou deixar contigo, tá bom? Tá bem. Obrigado, Edu. Eu montei um PowerPoint aqui que já tem uma pequena apresentação. Eu gosto dos PowerPoints, dos movimentos que ele possibilita, assim, das linhas que permite imaginar. Aqui nesse apresentar agora, nessa setinha com quadrado. Tá apresentando, né? Então, aqui está o início para pensar uma caminhografia urbana, então, que o professor Edu Rocha me convidou. O Edu, meu antigo orientador, meu amigo. Então, meu nome é Gustavo de Oliveira Nunes. Eu me formei em arquitetura e urbanismo lá em 2015. Eu fui orientando o Edu Rocha no trabalho final de graduação. Já pensava, na época, o caminhar como um método de análise mesmo para propor um projeto. E, no fim, eu trabalhei um projeto urbano, foi se distanciando um pouco do caminhar, mas, de certa forma, ele era uma travessia que se fazia na cidade, ali nos vazios urbanos, como estacionamentos, e esses lugares que eu fui encontrando ao caminhar e vi que poderiam ser utilizados de outra maneira. E esses risquinhos aqui estão um percurso, e esses risquinhos aqui marcam, de alguma forma, uma ruptura, assim, que eu saí da formação em arquitetura e urbanismo e fui fazer um mestrado em educação. E justamente porque eu queria continuar trabalhando o caminhar, mas não no sentido de voltar ao caminhar para o projeto, mas entender o que esse caminhar possibilitava em termos de formação, enquanto processo de subjetivação. E aí eu sentia que na arquitetura eu sempre ia ter que voltar, assim, ao campo disciplinar e dar uma resposta, e aí na educação foi uma forma que eu encontrei de não ter que voltar
a uma resposta para o projeto ou para, enfim, para o nosso campo disciplinar mesmo, mas pensar a formação pela educação, a formação do arquiteto, da arquiteta e urbanista. E aí lá eu defendi uma dissertação em 2018, que se chamou Cartografias do Limiar, Processo de Formação de um Arquiteto Urbanista Errante, que depois eu vou falar um pouquinho dela. Então, essa foi uma pesquisa que eu desenvolvi nesses 2 anos, com bolsa CNPq, CAP CNPq, e que tratava efetivamente do caminhar enquanto uma prática de experimentação da cidade, mas também enquanto uma prática de formação do caminhante, né? Que agora o Edu tem chamado de caminhografia, na época eu chamava mesmo de cartografia, que se dava a partir desse caminhar, cartografia errante ou cartografia a partir da errância, tem vários nomes, né? Aí, em 2020 eu comecei um doutorado na Argentina, com bolsa CONICET, na Universidade Nacional de La Plata, mas foi bem no meio da pandemia, fui para lá, não encontrei um grupo de pesquisa, um grupo que estava alinhado com essas questões do pós-estruturalismo, que eu já vinha estudando, então fiquei um pouco perdido, e aí em 2020 mesmo, em outubro, eu retorno para o Brasil para assumir um concurso que me chamaram no IFSU como professor substituto, e começo a participar de um grupo de pesquisa na URGS, que estava trabalhando teoria francesa, teoria decolonial, e depois agora a teoria crítica, mas mais voltado para a cidade mesmo, como isso reverbera na cidade. E aí eu prestei seleção para o PROPUR, que é o Programa aqui de Planejamento Urbano e Regional da URGS, em Porto Alegre, e aí fui aprovado. Então, tem duas rupturas aí, de ir para a Argentina e voltar, e, enfim, também de sair da arquitetura e ir para mestrado em educação, isso faz meio que parte da minha cartografia, assim. E grande parte desse percurso até então, claro, tem outras coisas que eu fiz também, como dar aula em instituição privada, em trabalhar em prefeitura, mas eu não venho ao caso aqui porque eu quero tratar mesmo do caminhar. Então, nesse percurso, nesse recorte do meu percurso, o caminhar ele teve presente mesmo no final da graduação, ali quando eu comecei a fazer pesquisa com o Edu no grupo Cidade Mais Contemporaneidade. Depois na educação, quando eu trabalhei o caminhar como um processo de subjetivação mesmo, um mecanismo, um dispositivo de formação. E aí hoje eu tenho pensado a influência do pensamento pós-estruturalista, que é isso que a gente tem feito, né, fez durante um tempo, no campo disciplinar do urbanismo e do planejamento urbano críticos. Hoje eu vejo que existem já 3 giros, assim, primeiro a gente tinha um pensamento urbano crítico, muito voltado para as teorias marxistas e vendo a cidade enquanto local de reprodução da força do trabalho. E aí depois do Marx vai ter Lefebvre, vai ter Harvey, no Brasil vai ter Maricato, vai ter Ronick, enfim, vai ter uma infinidade de pessoas aí que ainda trabalham com um olhar crítico. E também a gente trabalha com olhar crítico também, né, só que de outra forma. Depois teve uma quando entra em questão o pensamento pós-crítico lá em 68 na França, mas que depois se alastra para cá, a gente é contaminado por esse pensamento da filosofia francesa. E eu acho que hoje já tem um giro epistemológico que vai para as teorias decolonial, né? Para as teorias decoloniais, desculpa. E aí vai para o feminismo, vai para a questão indígena, vai para a questão climática também, do aquecimento global e da crise do antropoceno, enfim. Hoje já é outra coisa que estão falando, assim. Então, eu começo a mapear esse movimento, então, de uma formação crítica, pós-crítica e decolonial, mas eu não vou falar de decolonial. Então, eu fiz um rápido percurso, assim. Se vocês quiserem interromper, vocês me interrompam, tá? Porque, até para não alongar muito, assim, porque talvez vai ficar um pouco longa a minha apresentação. Eu fiz um rápido percurso aqui do caminhar, mas voltei um passo antes para entender o que se estava falando no planejamento antes de surgir esses discursos do caminhar na arquitetura do urbanismo. Então, lá nos anos 90, 99, por aí... Opa! O que foi isso? É isso. Eu acho que tem um hacker aí, mas não sei quem é. Tanto que a gente falou, eu acho que eles entraram. A reunião vai até assim. Enfim, vamos voltar ali para os anos 90 ali.
para tentar entender o que estava acontecendo no campo do planejamento urbano, no campo do urbanismo, bem nessa época, antes da gente meio que fazer esse giro para uma teoria mais pós-estruturalista. Então, estava muito forte na época um pensamento crítico mesmo, IPUR, no Rio de Janeiro, e a FAUSP, em São Paulo, e também o Propur, ali em Porto Alegre, tratando como coisas como IPTU progressivo, umas coisas assim, instrumentos mesmo técnicos para tratar a cidade, e muito voltado para a legislação urbana. Então, a Hermínia Maricato, nessa época, que é uma professora da USP, e fez parte desse livro bem famoso no campo do urbanismo, que é A Cidade do Pensamento Único, Desmanchando Consensos. Ela estava pensando lá final dos anos 90, a questão da exclusão urbana, e ela dizia que a cidade brasileira, né, ela tinha um problema, que existia uma grande exclusão urbana, e aí isso era representado pelas favelas, pelas bordas da cidade, e que, na verdade, essa exclusão, ela era tudo aquilo que não fazia parte do movimento moderno, que não foi incorporado pelo movimento moderno no Brasil. Ela vai tratar também do estado de bem-estar social aqui, que foi uma coisa meio provisória, precária, então ele não deu conta da totalidade do território, como em algumas cidades da Europa, por exemplo, do primeiro mundo, ou do capitalismo central. E ela estava pensando nesses outros lugares que estavam além da cidade moderna, além da cidade modernista e também da cidade histórica, e que estavam fora da teoria, um lugar fora da ideia. Ela chama esse texto de lugares fora da ideia, ideias fora do lugar. E aí ela dizia na época que essa cidade, na verdade, que estava fora do pensamento moderno e fora das ideias, ela era pensada para justamente estar fora, para manter uma parte da população excluída mesmo do acesso à cidade. Então, ela dizia que a cidade ela era representada de forma ideológica, ela já criticava essa questão da representação, do mapa também, que exclui grande parte da realidade. Ela dizia que toda a representação ideológica da cidade ela é voltada para uma questão política mesmo, que é manter o status quo, manter o poder nas mãos da elite, não só a elite brasileira, mas também a elite global, né, do capital financeiro. Na época já existia o conceito de cidades globais, então São Paulo, Nova York, Paris, cidades que eram sede do capital financeiro, e isso estava, enfim, era o que estava se discutindo muito na época, a globalização, né. E aí ela propunha, na época, uma nova matriz urbanística, que era que os planejadores e urbanistas, e aí planejador não é só os arquitetos urbanistas, mas são os geógrafos, são os sociólogos, são várias profissões aí que devem pensar a cidade junto, né, antropólogos também. Ela dizia que o que faltava nesse momento era uma aproximação dessa realidade, para desvendar essa realidade que estava escondida por um simulacro ideológico, a gente pode pensar o simulacro como mapa mesmo. Quando a gente mapeia algo, a gente sempre exclui outra parte, né? E aí ela estava pensando nessa questão, assim, uma questão bem binária, às vezes, assim, o que está dentro da cidade, o que está fora. E aí o que ela pensava na época era aproximar esses planejadores da cidade, e aí isso configuraria um campo político mesmo, mas ela não deixa muito claro como fazer essa aproximação, como esse pessoal, como esses profissionais, eles iam se aproximar dessa cidade. O que ela propunha na época eram instrumentos urbanísticos mesmo, toda essa discussão que teve nos anos 90 aí, deu origem ao Estatuto da Cidade, depois ao Ministério das Cidades, quando entrou o governo Lula, né, em 2002, mas depois que tudo se perdeu, né, porque justamente no plano político a gente sabe o que aconteceu, um caos, e não tudo se perdeu, mas algumas coisas se perderam. Mas toda essa discussão na época deu origem a muitos instrumentos técnicos, a muita legislação sobre cidade. Mas, na realidade, não mudou muito a realidade da cidade, porque grande parte continuou excluída, e a gente não tem muito
contato, assim, não tem muita aproximação com grande parte da cidade. A gente vive numa cidade ainda mesmo organizada, modernista, histórica. E aí, lá em 2002, e depois em 2013, quando um livro é lançado no Brasil, que é o livro do Francesco Carrera, ele lança na Itália e na Espanha, se não me engano, esse livro, o Walkscapes, Caminhar como Prática Estética, ele começa a criticar esse olhar dos arquitetos urbanistas que olhavam para a cidade desde a cidade histórica. Então, o olhar que se olhava para a cidade era esse olhar que estava dentro da cidade histórica. Então, sempre quando a gente olha algo a partir de uma perspectiva, a gente vai ver a outra como errada. Ele dizia que nessa época, início dos anos 2000, e aí ele não está falando só do contexto italiano, mas está falando do estadunidense, está falando de várias teorias que estavam em voga, assim, na época, a questão dos não lugares, Marc Auger, esse pessoal, assim, estava olhando a cidade, mas num contexto bem europeu, assim, tipo, a cidade europeia estava sendo afetada pela globalização, o estado de bem-estar social deles estava em crise, e estavam surgindo periferias no centro das cidades europeias, e ele está falando bastante de Roma também, onde ele trabalhava. Mas, enfim, esse pensamento veio para cá também, importado depois, a gente importa esse pensamento do caminhar como prática estética muito herdeiros, assim, do Francesco Carrera, quando ele diz que a cidade estava se transformando pelas bordas e que caminhar poderia ser uma ferramenta de aproximação nesses lugares, que ele chamava de espaços atuais, que eram lugares onde muitas coisas estavam ocorrendo, mas que estavam fora da lógica da cidade capitalista, por exemplo. Então, outras formas de vida estavam nascendo ali e a gente não tinha muito saber sobre isso. Na Itália, depois ele vai ter vários textos onde ele vai falar dos ciganos, né, que estavam espaços onde os ciganos se apropriavam, produziam outros modos de vida. E aí ele propôs esse pensamento não só a partir do campo da arquitetura e urbanismo, mas ele vai para as artes para conseguir identificar esses lugares que ele chama de espaços atuais a partir do caminhar. Aí ele vai lá estudar os dadaístas, depois os surrealistas, os situacionistas, os land artistas, que é o pessoal da land art, que produz esculturas, né, fotografa isso depois. Cria o grupo Stalker, que é um grupo de performance urbana, um grupo artístico de performance. E depois, quando ele já se torna professor, ele cria a disciplina que se chama Artes Cívicas, influenciado por um biólogo, planejador, que se chama Patrick Guedes. Então, ele faz todo um percurso que vai das artes. Lá, os dadaístas, era 1920, quando tentaram romper com o pensamento moderno. Eles estavam ali no contexto da Primeira Guerra Mundial, e viram que aquele pensamento moderno racionalista tinha produzido, na verdade, a Primeira Guerra Mundial. Então, eles tentavam romper com a razão moderna, muito influenciados por Nietzsche, que também estava tentando romper com esse modo de vida racional Pessoal, eu acho que nós vamos ter que ir para outra sala, nós somos totalmente invadidos. Agora, eu não sei por onde eu mando o link para vocês. Se eu colar aqui, será que eles copiam? Acho que sim, Edu. Acho que manda pelo WhatsApp para gente. E o que aconteceu? A gente conhece. Tá bem. O que aconteceu, Edu? Ó, nós estamos Fomos super hackeados, Gustavo. hackeados. Peraí. Como assim? Não viu? Eles apagaram a tua apresentação até. Não, mas acho que deve ter caído, não. Não, eu acho que não. Acho que tem que parar de gravar, então. Peraí. Não dá, é só tu tirar as pessoas, Dudu. Mas quem são? Como é que eu vou descobrir? Jô da Paz, ela disse que é geógrafa. Mas ela estava rindo agora aqui. Eu não sei mais quem é e quem não é o público. Eu acho que tu para de gravar, Edu. Ou nós continuamos assim. Tenta compartilhar a tua apresentação de novo. Deixa eu botar aqui a apresentação. É que tá assim uma chuva de pessoas pedindo para entrar, muito estranhas. Ai, deixa todo mundo entrar. Que viagem, né? Pois é, eu não me importo, eles estão aqui. Por enquanto, eles não fizeram nada demais.
Vamos a gente continuar. segue. Vamos seguir, então, tá? Eles participam. Isso. Qualquer coisa, É, vocês se interrompam aí, pessoal, façam, se manifestem também, Tá. se quiserem se manifestar, tudo nosso, tudo liberado. Professora Tá, então, de Francesco história. Carreri, ele vai lá nos dadaístas, desculpa, Edu, quer falar? Não, tá tudo certo, pode seguir. Ele pode vai seguir. nos dadaístas, então, para pensar o caminhar. Então, os dadaístas, para ele, foram os primeiros artistas que foram para as ruas para fazer performance e tal, e para chamar um pouco a atenção e propor uma arte ali fora dos museus, fora das exposições. Os surrealistas, depois, influenciados muito pela psicanálise, Freud, na época, começaram a tentar chegar no inconsciente a partir de uma experiência da cidade, então acessar esse inconsciente a partir de deambulações, que eram viagens que eles faziam sem planejamento, sem rota, e era no sentido de deixar com que a razão decidisse menos. Então, eles compravam uma passagem qualquer e viajavam. Então, estava ali o Breton, Aragon, esse pessoal assim. Depois, os situacionistas, eles já vêm mais influenciados pela teoria marxista mesmo, Guy Debord lá pensando na cidade do espetáculo, e eles propunham situações urbanas, que tiravam a arte, de novo, das exposições do museu, e levavam para a realidade concreta mesmo da cidade, e influenciou muito os movimentos de maio de 1968 em Paris, Guy Debord, esse pessoal, muito mais que os pós-estruturalistas. E depois o Francisco Carrera já chega num outro contexto, que além de arte, que já não é tão politizado quanto os outros movimentos, mas que os artistas eles começam a explorar os arredores da cidade mesmo, e começam a fazer vários percursos e produzir marcas assim na terra mesmo, por isso que é lente, que é de terra. Então, depois quem quiser dar um Google aí em Land Art vai conseguir entender mais ou menos o que eu estou falando. E aí ele cria o grupo de caminhada, um grupo de performance também, que é o Stalker, que é um grupo que ele criou na Itália, que eles vão começar a caminhar pelos arredores de Roma e propor também situações, propor experiências nesses vazios urbanos que estavam fora do projeto moderno da cidade. Stalker, ele vai buscar referência no cinema, que é um filme do Andrei Tarkovsky, se eu não me engano. É uma viagem, um filme, mas é bem interessante porque eles tentam chegar num lugar lá que estaria habitado por extraterrestres e tu poderia ter uma revelação. Enfim, mas que também os personagens do filme estão sempre caminhando, assim, por lugares, uma penumbra, assim. Foi gravado até numa cidade que foi destruída por uma explosão nuclear. E aí, quando ele se torna professor, ele cria as artes cívicas, então, que é uma disciplina que é toda baseada no caminhar pela cidade. E isso já nos anos 2010, 2013, por aí, 2014, quando ele entra na instituição Roma Tre. Acho que o Edu fez pós-doutorado lá, ano passado, eu acho, ou 2 anos atrás. Eu vou tirar uma pessoa aqui que abriu uma apresentação, e aí tu coloca de novo. Vamos fazer uma luta aqui contra os hackers, né? Mas o que é isso, para quê, né? Que bobagem. Eu não sei, a pessoa abriu a apresentação. O Gus ainda está apresentando para mim. Para mim, não. Para mim, tinha uma tal Carol aqui apresentando. Ó, doutora Adalgisa pede para participar, mas eu não vou deixar ela participar. Alguém conhece ela? Não aceita mais ninguém agora, Edu. Deixa assim. Acabou a democracia. Tá, seguimos então. Então o Carrera ele vai falar que o caminhar ele é um instrumento. Ó, voltou a tal Adalgisa. Tá a apresentação aí ou não? Tá, tudo certo. Edu, depois se tu quiser falar um pouquinho das artes cívicas, não sei se tu fez estágio pós-doc nessa disciplina. Fiz estágio. Tá. Então, depois o Carrera... eu posso falar nas perguntas. Tá. Ele vai falar, então, que o caminhar ele é um instrumento insubstituível para formar não só alunos como cidadãos. Ele está bastante preocupado na época com o medo que as pessoas têm de caminhar pela cidade, porque quando o Walkscapes estourou, bombou no mundo inteiro, ele foi convidado para caminhar na Índia, no Brasil, ele caminhou na Bahia, tem até um relato dele numa das redobras, se não me engano, a redobra número 13,
onde eles vão caminhar numa favela e sempre perpassados por esse afeto do medo, assim. E aí ele está pensando esse caminhar como uma forma também de amenizar o medo que se tem de caminhar pela cidade. Tá. O que aconteceu aqui? Opa, isso aqui já não tem. Peraí, caiu minha apresentação aqui. Boa tarde, eu sou defensora pública do Estado de São Paulo. E boa tarde, tudo bom? E aí, depois, então, no contexto brasileiro, aqui que eu trouxe 2014, 2022, para a gente chegar até a essa conversa aqui da caminhografia urbana, quando o Carrera ele lança esse livro, a professora Paola Jacques, que é uma professora da UFBA, Universidade Federal da Bahia, ela está bem interessada nessa questão da experiência urbana, porque eles viram que o discurso da modernidade, como a Hermínia Maricato já vinha falando lá, não dava conta de uma parte da cidade, tirava o corpo da cidade, era um pensamento bem moderno mesmo, e esse caminhar, ele vinha como uma forma de devolver à cidade uma experiência corporal, assim, a partir da errância. Então, ela vai mudar os termos, o Carrera chama de transurbância, a Paola Jacques vai chamar de errância, e agora o professor Edu Rocha vai chamar de caminhografia, que é uma junção entre a cartografia, um método que vem lá da filosofia da diferença do Deleuze e Guattari, com o caminhar mesmo. Então, é um mapa que se faz a partir do caminhar, que está sempre na busca desses encontros com aquilo que ainda não está dizível, ainda não está significado na cidade, né? Não está nos regimes semióticos, assim. Ainda está excluído, está na margem, está na borda. E já era o que a professora Paola Jacques falava também, que o errante ele vai ao encontro à alteridade urbana, esse outro da cidade que foge ao discurso do planejamento urbano regional, ao discurso do movimento moderno, e que está excluído mesmo, está na borda aí desse sistema político. Edu, se tu quiser falar um pouquinho agora do Artes Cívicas, antes de eu mostrar a dissertação que eu fiz com base no caminhar. O Arte Cívica, né, é uma disciplina do curso de arquitetura lá de Roma, que o Careri ministra há alguns anos já, onde ele caminha pela cidade, por Roma. Então, a disciplina, ela é só o primeiro dia que ela é na universidade, depois ela sai para a rua e não volta mais. Geralmente, essa caminhada, ela tem um início e um fim, né? Ela tem um roteiro, sempre ela tem alguma questão poética envolvida, né? A minha caminhada foi uma caminhada que ele chama da Ilíada, né? Lá dos textos lá da Roma Antiga e tal, e ele lia isso, e a gente caminha, e ao final da disciplina, os alunos, na verdade, eles propõem uma intervenção nesse caminho, né? É um caminho bem longo, é uma disciplina fisicamente difícil, né? Eu diria difícil de levar até o final, assim, porque ela exige fisicamente do aluno da caminhada. É bem interessante essa questão física, como ela envolve essas questões depois até projetuais. E é por aí, ele faz essa experiência desse caminhar, né? E na relação com uma intervenção urbana ou da arte. E aí varia um pouco essa... Boa tarde. Oi, Eduardo. Pode fazer uma pergunta? Pode. Você é gay? Ah, meu Deus.
Eu acho que tira, Edu. Meu Deus, que falta de respeito. Meu Deus, falta respeito. Realmente, viu? Pessoal, Nada vamos contra. debater Por favor. outra coisa, não a sexualidade alheia. Entendeu? Eu achei isso muito falta de respeito. E vamos ver quem mais eu tiro daqui. Não sei se eu dou conta de tirar tanta gente, gurias. Que viagem que essas pessoas ficam fazendo, né? Não sei. Laís Silva é aluna ou não? Acho que não, né? Eu sou aluna do programa de pós-graduação da Unesp, Bauru. Então, A Marina mandou o convite. tô perdido aqui. Rick Thunder. Agora todo mundo. Não, esse falou também, tem que tirar, Edu. Tá. Eu acho que a gente tem que começar a pedir para só entrar com a câmera aberta e... É que eu não sei o que eles fazem, que eles entram sozinhos. Eu removo, tipo essa guria aqui, ó, a Beth, não sei o quê, Beth Alameda, ela entrou sem eu permitir. Mas agora eu acho que eu tirei, né? Me Tirou. ajudem aí. E esse Arthur Fracaro? Opa, professor, eu sou da UFSC. Ah, então tá. Olha só que loucura. Jaqueline. Olha que viagem isso, gente. Que loucura, não sabia dessas loucuras. Não sei quem é Jaqueline. Já vinha acontecendo isso, não? Não, aqui não. Eu vou tirar a Vamos ter que Jaqueline. mudar o link para semana que vem. Jaqueline. Edu, mas depois de tu permitir a entrada, eles não conseguem entrar de novo, mesmo que tu tire? Eu acho Não, que eu acho que não. Se eu tirar eles, eu acho que eles não entram. Essa Jaqueline eu vou tirar também. Ela não falou nada. O que dá para fazer agora é botar um link aqui no chat e aí a gente vai para esse link sem eles terem Não, acesso a esse. mas se eu tirar eles daqui, eu acho que não. Eles não entram mais agora. Eu acho que agora estamos limpos, né? O que acham? Acho que sim, né? Gente, eu adorei. Eu também achei interessante. Acho que a gente tem que ficar aqui. Vamos lutar contra eles. Leonardo Soares, quem é? Vamos fazer meio que um. Leonardo. Eu vou tirar, se ele não. Oi. Quem é Leonardo? Oi. ele tá falando. Oi. Me Quem escutam? tu é? Eu não sou aluno, mas eu vim com um convite da Jordana. Ah, tá. Jordana. Sabem quem é? Vamos ver. Aqueles. Estamos sendo tipo uma ditadura, assim, tirando fora. Tirei, tá? Porque eu Não não sei. tiver o QI, só com amigos aqui, só com Agora só nomes que a gente conhece. Eu acho que agora tá tudo limpinho aqui, né? Que horror isso, né? Mas tá. Acho que são manifestações, né? Desse tempo e a gente tem que aprender a lidar. Eu não estava nem conseguindo falar sobre a experiência lá do Arte Cívica. Eu também não estava prestando atenção no que eu estava falando. Não, eu não estava conseguindo prestar atenção no que você estava falando, Gus. Olha só que loucura. Deixa eu só contar para vocês um pouquinho da arte cívica, né? Então, é uma disciplina que o Careri oferece na Roma 3, né, para o curso de arquitetura, e ele recebe muitos alunos estrangeiros nessa disciplina, que são alunos especiais, alunos ouvintes. Então, sempre é uma turma de 50 alunos, é muita gente. E é uma disciplina que caminha, quando eu fiz, era toda quinta-feira à tarde. Então, sai a 1h da tarde, a gente sai, e aí não tem hora para voltar. Às vezes é 7 da noite, 8 da noite. Eu fiz o caminho da cidade antiga, ali de Roma, até a praia. Tá? Eu não sei quantos quilômetros mas é mais ou menos uns 15 quilômetros caminhando. E ele
caminha com uma técnica que ele até fala um pouco no livro, né, Gustavo, que é a transurbância. Então, ele prefere nunca caminhar pelo urbano, ele prefere caminhar pelo não urbanizado ainda. Então, por exemplo, se ele tiver que optar em ir pela calçada ou ir por um canteiro, ele caminha pelo canteiro. Se ele tiver que optar em cruzar um terreno baldio, ele prefere terreno baldio do que um edifício ou um lugar, um parque. Então, ele vai cruzando nesse caminho, subvertendo um pouco as ideias do que é público-privado, do que é dentro e fora. Então, ele vai sempre nesse sentido, mas ele evita o caminhar pelo urbanizado, pelo projetado, ele vai sempre pelo vazio, né? E aí a gente caminha meio que sem saber para quê, tá? Isso é bem interessante. Ele tem uma frase que é célebre, que ele diz que é perder tempo e ganhar espaço, né? Que é bem famosa até. Eu tenho visto ela muito citada ultimamente, perder tempo e ganhar espaço. É a única coisa que ele diz, assim. Perder tempo e ganhar espaço. E a gente fica esperando uma aula o tempo inteiro. E... Ai, peraí que eu permiti uma mulher estranha aqui. Que eu já nem sei quem é. Ai, essa aqui, ó. Ela tá até de biquíni ali. Deixa eu tirar ela. A gente tem que voltar presencial, acabou online, deu disso. E aí é um pouco isso. E aí a gente caminha e no final os alunos propõem uma intervenção urbana, que pode ser do campo da arte, do campo da arquitetura, do campo social. Aí existe uma variação aí no final. E é isso, a disciplina ela não tem muito, ela não é teórica, ela é só prática. Então a gente caminha. Chega um dia que vocês não aguentam mais caminhar, né? Na última semana a gente dorme no caminho. Então a gente experimenta também a ideia de caminhar, né, de noite, à noite e dormir no caminho. Então é um pouco nesse sentido, né? É um pouco diferente da experiência do caminhar aqui na América Latina, tá? Então eu fui muito chato lá. Eu vivia perguntando, eu era um perguntador, assim, e ele se incomodava muito comigo, né? Que eu perguntava para ele por que a gente está caminhando, né? O que a gente está fazendo? E ele se incomodava muito. E nessa ideia do público e privado, era muito fácil lá entrar num pátio privado, pular um muro, era bem tranquilo nesse sentido, de irromper barreiras, né? Ele gosta muito disso. Só que a gente tem aqui na América Latina, nas nossas cidades, nas periferias, né, algumas barreiras que não são tão intransponíveis, né? Que são mais difíceis, né? São perigosas e tal. Então, teve muito isso. Embora a gente teve polícia uma das vezes lá, né? Que a gente tentou passar um parque e aí ele faz um jogo, assim, ele adora um jogo, assim, a gente inventa uma história, né? Que a gente perdeu uma coisa lá do outro lado e que a gente tem que passar o muro. Mas teve um lugar que não nos deixaram passar, né? E chamaram a polícia e tal. Aí a gente nunca insiste, nunca é uma imposição, assim, nunca existe uma violência nesse sentido. Mas é bem interessante. E aí acontecem algumas intervenções dos alunos. Eu também fiz uma intervenção nessa caminhada. São pequenas intervenções, né? Assim, não sei se querem saber exemplos ou querem. Sei lá, um grupo colocou um banco no caminho, né? Porque deixou um banco lá, né? Para as pessoas sentarem na sombra de uma árvore. Eu pendurei, até a Cíntia Essinger estava aqui,
Sabem aqueles monóculos? Eu fazia uma oficina que eu usava uns monóculos, aqueles monóculos de circo, que a gente coloca uma fotinho dentro, um slide, né? E aí eu fiz vários daqueles e fui distribuindo no caminho, amarrando nas árvores e tal, né? E fiz uma brincadeira lá com os alunos. Existem alguns que fazem, plantam como se diz, vegetações, né? Em alguns lugares que eu lembro. É bem variado, assim, sabe? Tanto no campo mais arquitetônico, da intervenção também do grafite, ou de algum tipo de intervenção nos muros, né? Então, eles fazem algumas intervenções nesse sentido, do que eu me lembro, assim. Algumas são em grupo, algumas são mais individuais também. E aí eles montam, tipo, um relatório lá no final, né? E enviam para ele. Mas ele sai da faculdade no primeiro dia e nunca mais volta. É bem chocante, tá? Alguns alunos se apavoram. E eu, como estava de auxiliar e tal, eles vêm perguntar para o auxiliar, né? E lá eu não era nem professor e nem aluno. Eu era uma coisa meio que eu não era o professor, porque eu não dominava a língua, né? E eu também não era um aluno, então eu era uma pessoa que estava ali, né? Alguns alunos desistem, tá? Não é uma prática que 100% da turma vá até o final. Alguns alunos vão caminhar e caminham uns 20 minutos e vão embora. Não sei se vocês imaginam, não é algo assim, todo mundo vai, né? E todo mundo cumpre até o final. Não acontece, né? Acontecem desistências, pessoas que vão uma semana depois nunca mais aparecem. Então, tem variações. Eu não sei que curiosidades teriam outras. E é um pouco isso a arte cívica que ele chama, né? Como referência, agora está me dando um branco, ele usa muito a teoria daquele urbanista, que é o... Me deu um branco agora, Gustavo. Patrick Guedes, não é? Para ele é a experiência mais forte, porque o Patrick Guedes, ele é um pioneiro na teoria urbana, né? No mundo aí. Então, ele fala muito do Patrick Guedes, e tem outras referências, né, que ele também vai... Ele anda se afastando do situacionismo, viu? Ele não gosta do movimento situacionista. Ele acha que a gente tem que esquecer o situacionismo, que é um movimento datado, francês, de um momento político, né, que é uma experiência interessante no campo da arte e tal, mas que não serve como exemplo para a prática contemporânea. O que ele pergunta muito ultimamente é o que é o caminhar contemporâneo, o que é o caminhar agora, né? Uma das coisas que muito me chamou a atenção quando eu fui para lá, eu acho que até já falei para algumas pessoas que estão aqui, é que eu nunca esperei, assim, que... Primeiro que fisicamente fosse tão difícil, tá? Foi bem difícil para mim. Porque tem que pular muro, descer barrancos gigantescos, né? E eu fui até o final, tá? Eu fui a tudo até o final. Mas algumas coisas me chamaram a atenção, que é... eu imaginei que era um caminhar muito mais livre, assim, né? Não, o caminha com celular, o GPS, sabe? Assim, é muito... Eu percebi muito planejado, nesse sentido de ter uma plataforma, né, para guiar o caminhar. Então, não é tão... Porque, na teoria, ele fala numa ideia do zonzo, né? Não sei se já ouviram falar, que é o caminhar meio zigue-zague, né? Meio sem saber para onde ir. Mas nas caminhadas que eu fiz, né, tanto na arte cívica quanto no master lá, eram caminhadas bem planejadas e direcionadas, com início, meio e fim, e com cada parada pensada.
hoje nós vamos daqui até tal lugar, né? E também com a liderança dele, ele é não sei como é que se chama hoje em dia, mas um puxa-pelotão, né? Uma pessoa, ele vai lá na frente, eu demorava, ia devagar, né? Não, o negócio é correndo, não tem, sabe? É uma coisa assim, fisicamente, não é muito fácil, assim, os primeiros dias eu voltava, assim, acabado, tá? E muitos alunos também. E ele tem um preparo físico muito bom, então ele é o puxa-pelotão, ele ia lá na frente, se conversa durante o caminhar, né? Um pouco sim, tá? Isso foi uma questão bem interessante. Ele é um historiador, tá? O Careri, ele tem uma formação em história. Então, era uma conversa da história romana. E aí teve um dia, e é muita história romana. Uma coisa é o que a gente estuda aqui, né? Do Império Romano e toda essa história. Mas para a pessoa romana, ou quem é de Roma, isso é muito mais complexo, né? Esses personagens e tal. Aí eu e os estrangeiros todos, né? E ele faz umas paradas e ele conta passagens da história. Algumas são muito interessantes, mas algumas falam nomes né, e questões que não nos tocam tanto. E um dia ele estava explicando sobre alguma coisa da cidade, um personagem, né? E ele me olhou e disse assim, e eu não estava prestando atenção. E ele me olhou e disse assim, tu não entendeu? Eu disse, não, eu não me interessei. Porque para mim eu estava caminhando na Lua. Porque aquela cidade era a Lua para mim, eu não conhecia nada. Para eles que caminhavam na cidade deles, era tudo explicado. É como nós aqui, quando caminhamos, nós sabemos onde é a charqueada, onde é o arroio não sei qual, pelo menos a direção, né? Que rua onde vai dar em tal lugar. Eu e alguns estrangeiros que caminhavam não sabíamos nada. E um dia eu disse para ele, para mim isso tudo é a Lua. Tu está falando da guerra, não sei do que, do exército tal contra tal. Para mim, não importa. Eu meio que quis desfazer a história para ele, né? Também ele ficava muito brabo comigo. Eu disse que a história não me importava, tipo, né? Porque eu podia estar ali ou na Disney ou em outro lugar, era a mesma coisa, porque não me dizia nada. O castelo tal, que era do rei tal, que foi do Papa, ele tem uma ligação forte com essa coisa religiosa, né? Então, mas tem conversa, assim, né? Assim, uma coisa muito histórica, né? De contar sobre aquele trajeto todo. Tem algumas coisas bem interessantes, assim, pitorescas, nessa coisa do trajeto, né? Mas eu acho que o mais interessante, Gustavo, foi que eu provoquei ele com a coisa do mapa, de fazer mapa, né? Ou de cartografia. Ele não sabe o que é cartografia, ele não. Isso para ele não é uma coisa importante, né? Só que aí, na minha provocação, ele pediu para os alunos, num próximo encontro, levarem mapas, fazerem mapas daquela experiência. E aí vários levaram mapas do Google, assim, exatamente, tipo, esses mapas que os aplicativos fazem, né? E aí um grupo de franceses levou umas fotos, e era bárbara, assim, a ideia, que elas foram fotografando no caminho lugares, eu acho que é Camporella o nome, que é uma ideia dos pintores franceses lá do século XIX, que eles pintavam aqueles lugares, é o lugar do sexo, na verdade, que ela chama, é a Camporella, que é o lugar assim do bosque, sabe que tem aquelas cenas que tem aquelas mulheres nuas, né? E elas identificaram lugares que poderiam ser se não me engano, é Camporella o nome em italiano. E ele olhou e disse assim, não, isso não é mapa. E eu dizia, isso é mapa, sabe? E ele disse, não, vocês têm que fazer de novo.
porque o mapa para ele tinha que ser em cima da imagem do Google, uma linha, né? E poderiam escrever alguma coisa. Então, isso me chamou bastante atenção, e esse nosso encontro aqui tem a ver com essa junção dessas práticas, né? Do caminhar e do fazer mapas. Eu acompanhei outra disciplina dele, que é a disciplina de projeto. Ele caminha e faz projeto, tá? Mas o caminhar é muito como um levantamento, né? Que a gente faz aqui também, criando mapas, né? Criando mapas sensíveis e tal, para uma intervenção, né? Do arquiteto, arquitetônico, urbano e tal. Então, mas essa ideia do mapa também era uma ideia que não foi tão, que não era tão, né? E me chamou a atenção ele dizer que aquelas fotos não eram um mapa. Para mim foi o melhor mapa. E teve outro menino que fez uma pintura. Eu acho que era um italiano. Ele pintava, né? Até parecido com os teus desenhos e tal. E ele fez uma pintura só de manchas. Durante o caminho, ele foi pintando aquilo, né? E aí ele também disse, não, isso aí não é um mapa. Isso me chamou muita atenção, né? Esse fechamento, assim, numa ideia de mapa ou da própria cartografia, né? Como algo tão encaixado, né? Mas é um pouco isso, assim, né? Eu acho que agora estamos mais tranquilos aí, né? Seguimos então, Gus. Hoje vamos passar um pouco do tempo. Parece que tá estranho, né? Eu fiquei meio... Nunca tinha acontecido isso, não estava preparado. Legal que a gente gravou tudo, né? Que viagem. Não, Enfim. agora acalmaram, porque eles estavam tentando entrar ainda. Então, a cartografia... Agora eu vou mostrar um pouquinho, então. Eu tentei mostrar lá no início. O que estava acontecendo nos anos 90, ali, o discurso no planejamento urbano e regional. Quem está falando agora? Não, é que alguém que vai sair, eu acho. Mas não é... Tá tudo certo. Tá aparecendo? Tá. Então, como é que estava acontecendo o discurso no campo do planejamento? Depois, o que esse caminhar ele veio para nos movimentar, assim, no sentido de aproximar o corpo da cidade? E aí, na filosofia, então, é tentar romper com o pensamento moderno que se dá muito pela razão e colocar o corpo na cidade para pensar com o corpo. E aí vem muito Nietzsche, pensamento do filósofo Friedrich Nietzsche, né, que ele vai falar que o corpo é que pensa, não é a razão é só mais uma força desse corpo. E depois as filosofias da diferença que vão tentar pensar a cartografia enquanto o acompanhamento do pensamento que se dá a partir de mapas. Então, como o Edu estava falando, que mapa já não é mais esse mapa representativo, representação do espaço, mas é um mapa acompanhamento de processos. E aí, acompanhar um processo a gente pode fazer de várias maneiras. Com desenho, com pintura, com a fala, uma sessão de psicanálise é um mapa, uma terapia, um mapa, tudo vai constituindo mapas, né? Porque é narrar um processo, ou tentar expressar um processo de pensamento. E aí, quando eu começo o mestrado, a minha questão a temática é o caminhar errático pela cidade, influenciado muito pelo Carrere, isso que o Edu falou do andar a zonzo, que ele vai falar, que é tentar caminhar sem muitos meios que vão delimitar esse caminhar, mas se experimentar a cidade sem um crivo mesmo, sem um critério que anteceda o caminhar. E a questão era como criar outros modos de ver, de olhar para essa cidade e dizer algo sobre ela. O objetivo é criar um outro olhar sobre a cidade, pensando que, desde o movimento moderno,
esse olhar foi separado da cidade, o arquiteto e urbanista, sempre olhou a cidade muito a partir do mapa, dizendo que o que existe na cidade é realmente o mapa, né? E quando, na verdade, não é o mapa, é só uma tentativa de cristalizar um tempo num papel, um tempo que está ocorrendo ali naquele espaço. E a justificativa é que existe uma subjetividade desse arquiteto urbanista muito voltada para o mercado de trabalho. Então, se o mercado é quem vai decidir os rumos da cidade, ele também vai nortear a formação no sentido de propor mesmo esse olhar que vai sempre excluir algo da cidade. E aí os arquitetos urbanistas, ao projetarem, ao pensarem a cidade, eles vão agir em prol do mercado, né? Porque é o que também vai estar ali comandando os rumos do planejamento urbano. A cartografia, então, ela vem lá do Deleuze e Guattari. O Guattari é um psicanalista, o Deleuze é um filósofo, que eles vão tentar romper com esse modo moderno de pensar, que é o modo arborescente, ou o modo de decalque, assim, eles tentam diferenciar o que é cartografia e o que é decalcomania. A decalcomania seria uma representação da realidade, a gente pode pensar o mapa realmente como uma representação, um mapa desses do Google, por exemplo, uma representação da realidade, enquanto uma cartografia é um acompanhamento de um processo. E aí eles trabalham esse conceito, ele surge primeiro no texto Rizoma, do Deleuze e Guattari, vem antes do Mil Platôs, mas depois eles publicam o Mil Platôs. É uma forma de acompanhar um pensamento, então, que parte de um trajeto para produzir um saber. Então, ele parte sempre de uma experimentação para depois pensar a experimentação e enunciar um saber. O Deleuze vai falar que a inteligência vem sempre depois, porque primeiro vem a experiência e depois vem o pensar essa experiência, a racionalizar ela, colocar ela em palavras, enfim. E aí a cartografia que eu fiz no mestrado, né, eu dividi em 4 rastros, 4 procedimentos metodológicos, na verdade, que foram as explorações urbanas, que agora eu vou explicar um pouquinho mais, o diário, um procedimento de coleta de dados e produção de dados, na verdade, a produção de mapas, a partir de linhas, mapas e sobreposições, e aí um procedimento de revisão bibliográfica mesmo, que foi feito na ciência, na arte e na filosofia, para tentar romper essa questão da disciplina mesmo, da disciplina que fica só no seu campo disciplinar. As explorações urbanas, então, foi uma caminhada pela Borda de Pelotas. Quem propôs essa caminhada foi a professora Emanuela de Felice. A Emanuela ela foi orientanda do Francesco Carreri no doutorado na Itália. Ela é professora da FAURB hoje em dia, acho que ela está em licença no Chile, né, se eu não me engano. Mas quando ela veio fazer pós-doc no Brasil, ela propôs a disciplina que se chamava Explorações Urbanas, Errar no Limiar, que era uma proposta de caminhar pela Borda de Pelotas, fugindo desse traçado mais rigoroso, mais homogêneo, mais hegemônico também da cidade histórica, e deixar que o corpo experimentasse a cidade mesmo. Foi uma caminhada sem muito planejamento mesmo, o planejamento era andar pela borda, que aconteceram em 8 trechos, começou em 2016, acabou em 2017, teve uma greve no meio que a gente não caminhou, mas que a cada ponto desse a gente se encontrava em outro lugar. Então a gente só se encontrou mesmo na FAURB o primeiro dia, e depois sempre foi na rua, e depois no último dia que a gente retorna à FAURB, Faculdade de Arquitetura, né, de Urbanismo de Pelotas, depois de ter percorrido todo esse trajeto. Aqui algumas fotos do percurso. Aí o diário, então, enquanto um dispositivo de apreensão da realidade, mas também de criação mesmo, porque contar uma história num diário é inventar um outro espaço, né, inventar uma narrativa e trabalhar questões da memória, mas também da experiência, e ele tem a função de transformar essas observações em conhecimento e modo de fazer. Aqui alguns trechos do diário, então eu tinha muito desenho, tinha muito croquis do lugar também, alguns fragmentos de conversas que eu escutava dos colegas falando. Só para retomar, era um grupo multidisciplinar de pessoas de várias áreas do conhecimento, arquitetura, filosofia, antropologia, geografia, pedagogia. Foi bem legal, assim, foi uma experiência bem legal.
E o mapa foi minha ferramenta de produção de dados mesmo. E aí depois eu encontro com o Deligny, que é um estudioso, um pedagogo francês, que ele vai pensar trajetos para além da linguagem, ou antes da linguagem. Ele vai dizer que a produção de saber ou a comunicação não se dá pela linguagem, mas sim no trajeto, o percurso que vai definir maneiras de serem. Eu não vou entrar muito nisso, mas o Deligny estava pensando em encontros que poderiam acontecer que não eram significados pela linguagem, estavam por baixo da linguagem. E aí, para tentar mapear essa cidade, utilizando a razão, né? Pensar, eu vou pensar tal espaço da cidade, eu vou pensar tal espaço porque eu quero. E aí vem a questão do eu, era tentar pensar essa cidade não a partir daquilo que eu queria pensar, mas sim a partir daquilo que o mapa me levava a pensar. Então, eu peguei o diário, comecei a elencar os espaços que mais foram atravessados no caminhar. Cada trecho eu ia conectando esses lugares, até chegar no mapa de sobreposições de percurso, ou superposições de percurso, onde eu encontrei alguns pontos que foram mais atravessados nesse caminhar, que foram os bairros periféricos, a rodovia BR e o ônibus. E aí esses pontos foram minhas categorias de análise mesmo. Bom, já que eu vou pensar a formação do arquiteto urbanista pelo caminhar, em que espaço eu vou pensar isso? Eu vou pensar nesses 3 espaços, que são os bairros periféricos, a rodovia BR e o ônibus, que foram os espaços que a gente mais atravessou e mais vivenciou nessa experiência do caminhar pelas vozes da cidade, na disciplina da professora Emanuela de Feliz. Para analisar isso, então, para fazer uma análise que fugisse de uma ciência mais disciplinar, eu fui trabalhar a partir de enunciados sobre o caminhar, mas também sobre a formação da arquitetura e urbanismo na arte, na ciência e na filosofia, que é aquilo que o Deleuze e Guattari vão chamar de caoide, que é um corte no caos. Então, eu estudei o Francis Alice, que é um artista que caminhava, o Nietzsche, que era um filósofo que caminhava também para pensar, e escrevia aforismos, que eram pequenos textos, né, mais rápidos, assim, mais velozes, mas não menos densos, enfim. E aí a formação do arquiteto urbanista para tentar entender o que esse caminhar poderia possibilitar aí de variação nessa formação pedagógica mesmo, né? Entender como se deu o campo de formação do arquiteto urbanista no Brasil e o que o caminhar produzia de variação. Aí eu cheguei em algumas análises a partir dos conceitos do Deleuze e Guattari mesmo, já operando a filosofia dos dois, que é pensar o molar, o molecular e as linhas de fuga, pensar a cidade a partir de linhas, então linhas mais duras, linhas mais flexíveis e linhas de fuga, onde o pensamento é levado a pensar outras coisas que não aquelas que já estão mais sistematizadas no pensamento, na cognição. E aí a rodovia BR a gente viu como aquele ponto onde a gente sempre retornava na caminhada, como uma segurança, assim, sabe? Quando se tornava um pouco angustiante caminhar, cansativo, a gente não aguentava mais, sem querer, meio que inconsciente, a gente retornava à rodovia, como se fosse aquele conforto com um lugar conhecido, sabe, reconhecido, como se operasse mesmo uma recognição do pensamento, como a gente já conhecia aquele espaço da rodovia, porque ela se reproduz em todas as cidades do mundo, praticamente, a gente protegia o nosso corpo, o nosso pensamento do encontro com aquilo que ainda é desconhecido. O ônibus, que foi a partir do momento que a gente começou a se afastar da Faculdade de Arquitetura e do Centro Histórico, a gente começou a pegar o ônibus para ir até o ponto de caminhada, né? Então, o ônibus foi um lugar que se repetiu muito, então ele foi esse vai e vem, assim, entre uma formação mais rígida da sala de aula e um lugar para caminhar. Ele nos tirava da sala de aula e nos levava para a errância. Então, por isso, uma linha molecular, que está sempre oscilando entre um polo mais duro e um polo de fuga. E a linha de fuga, que foram os encontros que eu pensei, encontros com outro urbano, né? Com essa minoridade da cidade, com esse outro que está excluído, que eu elenquei 2, que era um encontro com o prefeito de Três Lotes só, que ele estava ocupando uma terra de forma ilegal nas terras da estação férrea, na volta dos trilhos. O encontro com o bairro Dunas, que tinha todo o signo da violência, mas quando a gente caminhou, a gente viu que não tinha sido nada violento, foi super tranquilo caminhar. Então, a gente foi pensar também os discursos, como o discurso produz a violência na cidade,
mas que, na verdade, ela é um discurso muito midiático também, e aí tem toda uma questão política por trás. Eu não vou entrar mais em questões, assim, como se deu esses encontros, o que aconteceu. Depois eu posso mandar o link da dissertação e também alguns artigos que eu produzi. Já faz um tempo que eu produzi isso, foi 2018, né, quando eu acabei. E aí as considerações, então, foi que a errância, ela nos tira desse mapa mais rígido e nos coloca em relação com as forças da cidade, e aí que esses espaços, então, eles foram, de certa forma, trabalhados a partir de conceitos para se pensar a BR enquanto uma repetição daquilo que está mais significado no pensamento e que se está na cidade, né? A BR está sempre ali. O ônibus, então, enquanto uma flexibilização, possibilitou essa flexibilização da formação, que geralmente se dá numa sala de aula. E os bairros periféricos, então, que é geralmente aquilo que está excluído, né, do traçado mais homogêneo da cidade, eles possibilitaram outras maneiras de ver e dizer acerca da cidade, porque também é outra forma de experimentar a cidade, né, outra forma de... Não que a gente não cruze bairros periféricos, não mora em bairros periféricos, mas cruzar vários lugares diferentes produz um outro olhar sobre a cidade, uma coisa que o mapa, por si só, não dá conta, né. Então, acho que é isso. Desculpem o início lá, eu fiquei bem perdido com a situação da... Agora eu estava, um pouquinho antes, eu estava lendo as conversas. Umas conversas sobre uma questão, a gente não sabe se é real, se é delírio. Sabe, eu acho muito interessante. A Adriana Portela, que eu trabalho às vezes com ela, fica apavorada e quer logo sair e tal. Eu acho que faz parte desse mundo atual, né? E desse mundo virtual. Esse pessoal aí é o verdadeiro dono desse lugar, para mim. Né? Eu olhei para a Thaís agora, lembrei, o pessoal da rua, né? É o dono da rua. Esse pessoal deve viver o dia inteiro fuçando nisso aqui, entrando e saindo. Eu não entendo muito bem o objetivo de entrar, né? Deve ser tipo como uma pichação, né? Que tu picha lá em cima do prédio e aí tu é o vencedor, né? Deve ser alguma coisa desse tipo. É tipo uma pichação na sala, né? De reunião. Não sei, fiquei pensando um pouco nisso também. Não conhecia esse movimento. Mas é uma cartografia quase, né? Porque parece que aparentemente eles se conhecem, né? O que a mulher falou ali da lasanha, estava levando uma lasanha. Ela estava encomendando uma lasanha e ela queria o Pix para outra pagar a lasanha dela e tal, né? É interessante essa interação, né, Gustavo? Eu acho interessante. Porque a gente está falando aqui de uma coisa que é caminhar e cartografar e que a gente está totalmente exposto, né? Então, para mim é bem tranquilo. Eu fiquei pensando, Cíntia, que a gente caminhou esses dias e teve uma pessoa que eu acho que tinha um problema mental, né? Eu ia dizer isso, Edu. Parece uma eu coisa. Eu me senti assim, a pessoa, né, querendo incomodar mesmo, né? Enfim, chamar atenção, né? Eu acho que o objetivo deles é esse mesmo, né? Eu acho que né? Incomodar, eu acho. E assim, a gente está falando de o Gustavo, a esposa, até para perguntar para ele um pouco sobre isso, porque eu não caminhei lá com a Emanuela, né, e tudo, mas é sobre essa exposição, né, quando a gente caminha. E a gente está exposto a todo tipo de reação. Aí eu lembro que tu conta sempre do prefeito, né, prefeito, o vereador, como é que é? O prefeito de Três Lotes só. É uma pessoa, então essa ideia de estar aberto, eu acho, a esse imprevisível, né? Que não é fácil, no primeiro momento tu não sabe muito bem como lidar, mas depois aquilo começa a fazer sentido, eu acho, né? Um pouco, ou a gente procura um sentido. Então acho isso, eu acho que tem um poder aí nesse indeterminado, né? Eu acho que quando a gente encontra, um encontro com o prefeito, por exemplo, para quem não conhece o trabalho, porque eu já falei algumas vezes dele nesses espaços do Edu,
que ele estava ocupando umas terras, era um morador de rua, e aí ele, quando o grupo se aproxima dele, ele diz que está surpreso, porque tem pessoas olhando para ele e que ninguém olha para ele. E que se a gente quisesse ver como era a sociedade, ele se abaixa, faz um ato de reverência, assim, desses teatrais, e diz, eis aqui a sociedade. E aí uma colega da arquitetura vai falar depois que pena que ele estava ocupando aquilo ali, porque nem usa o capião, ele poderia pedir depois, mas aí já viaja, entendeu? O cara tá recém demarcando uns lotes, e aí vai para o uso capião. E eu fiquei pensando nessa questão também do pensamento do arquiteto urbanista, que sempre quando vai pensar o espaço, pensa a partir dos instrumentos urbanísticos, que é o que acontecia lá nos anos 90, né, que é a formação, que os instrumentos urbanísticos foram importantes, porque deram possibilidade do Estatuto da Cidade, do Ministério das Cidades, mas que quando vai pensar a cidade em si, o real não consegue se conectar com aquele real ali. E aí, para tentar romper com aquilo, eu fui pensar aquela habitação, aquela territorialização do prefeito enquanto um espaço existencial mesmo, que primeiro a gente funda um território para depois habitar ele. Então, o prefeito estava num processo de territorialização bem subjetivo mesmo ali, quando ele estava marcando o espaço dele, construindo a sua casa, na verdade, né? E que esses espaços tinham que ser levados em consideração também. Para pensar coisas fora também dessa questão dos instrumentos urbanísticos, que é o pensamento dos arquitetos urbanistas, né? Pensa a cidade a partir de instrumentos técnicos. É interessante isso, né? Gurias, perguntas. Eu tenho uma pergunta, Gus. Como tu acha que essas camadas da vivência coletiva e do que tu estava vivendo e que para ti era significante se sobrepõem, assim? Tipo, porque eu vejo eu conheço teu trabalho e te conheço, né? E eu vejo que tem algumas coisas que são muito do grupo, que te provocam a pensar. E outras coisas que são muito tuas, assim, né? Que vêm do Gustavo e de ninguém mais, embora sempre venha de outra pessoa. Como tu acha que essas coisas se relacionam na tua cartografia? O caminhar ele se fez em grupo, mas as coisas, a percepção dessa caminhada aconteceu no diário, né? Então, na verdade, todo o trabalho depois ele saiu do diário. Eu não, inclusive, quando eu fui delimitar os pontos que ia analisar, quem guiou o trabalho, quem foi a autoridade, assim, foi o diário. Então, era sempre tentando me excluir do que eu queria falar, não, aqui não vou falar o que eu quero, vou tentar me conectar com isso. Claro que tem a questão do prefeito não quis abrir mão, então a gente manipula o diário também, como tu falou. Na tua fala, eu acho, hoje eu estava assistindo a tua fala, a gente manipula os dados, a gente cria dados, né? Mas sempre tentando deixar o diário mais evidente, tentando sempre tirar a questão do eu e pensar o trajeto em si mesmo, assim, tentar ver o que o trajeto está apontando enquanto caminhografia mesmo, o que está escrito no trajeto. E em relação ao grupo, sabe que eu não lembro muito bem várias coisas. Eu esqueci muita coisa, assim. Quando eu penso nas caminhadas, assim, eu não lembro muito. Eu lembro algumas coisas. Mas várias coisas eu já esqueci, assim. Perguntas. Gus, uma outra coisa que agora a Thaís tocou e que eu tenho pensado um pouco nessa pesquisa e nas coisas que eu experimento em orientação, né? Sobre o caminhar em grupo e o caminhar sozinho, né? E eu percebo que, às vezes, me parece que o caminhar em grupo, ele perde um pouco o sentido da atenção, né? Pensando lá na Sueli, né? Nesse pessoal que fala muito na ideia da atenção na cartografia, né? E que se perde um pouco a atenção da rua, das coisas que acontecem, né? E eu não sei se tu percebe isso um pouco. Eu tenho me perguntado bastante sobre essa... E tenho sentido, às vezes, quando eu caminho sozinho, de que a experiência é mais forte para mim
do que quando eu caminho com um grande grupo, né? Sim. Sei lá, eu e 20 alunos, né? Esses dias a gente caminhou. É uma coisa meio que puxar a excursão, né? E é uma coisa meio maluca. Tu nem sabe o que tu tá fazendo ali. Sim. E aí tu vê assim, grupinhos que estão fazendo outra coisa, que estão no telefone. Tá, tudo faz parte daquela experiência, né? Mas eu venho pensando um pouco que são coisas diferentes, né? Nessa experiência do caminhar. Eu acho que o caminhar, ele se propõe a ser essa coisa sem um objetivo, né? Caminhar às 11 ou fazer uma errância urbana. Mas mesmo quando tu vai fazer uma errância e tu vai fazer uma errância, tu tem um objetivo, que é experimentar um outro estado de corpo que não tá bem, que não é comum na nossa lógica, assim, neoliberal de vida. E aí várias pessoas se perdem mesmo, não prestam atenção, nem sabem o que estão fazendo ali, na verdade, né? Estão ali, mas tá, quando vê, é válida a experiência, alguma coisa vai produzir, não sei. Quando eu caminhei, eu tinha que escrever a dissertação, então eu estava sempre atento ao percurso, ao que estava acontecendo, e então eu tinha esse objetivo. Antes da Emanuela chegar em Pelotas, eu caminhava sozinho, tinha algumas notas também, mas eu ficava meio angustiado porque eu via que aquilo nunca ia dar em nada, assim, porque não sabia como olhar aquilo. Eu fazia algumas notas e tal. E aí, quando ela chegou, tinha um início e um fim. Então, eu consegui olhar para esse processo enquanto início e um fim, assim. Como, bom, é isso aqui que eu tenho. É isso que eu vou analisar e tal. E durante a caminhada eu sabia o que eu estava fazendo, então eu estava sempre atento, assim. Tinha atenção, ao menos atenção para a pesquisa, né? E eu noto que é diferente, por exemplo, quando a gente caminha atento para alguma coisa, né? Ou mesmo para a experiência. Mesmo que eu vá, por exemplo, uma coisa eu caminhar aqui em Pelotas porque eu tenho que ir no supermercado. Outra coisa é se eu me proponho a caminhar, né? Que a gente está chamando aqui de caminhografia, porque eu quero mapear esse lugar. Tipo, eu tenho uma outra atenção enquanto eu caminho, mesmo que eu conheça o lugar, né? Então, acho que tem uma intensidade aí, né, que vai variando nessa relação de pensar em como fazer isso, né? Não de uma forma regrada ou com alguma receita, mas que tem alguma pista por aí, parece, né? Por essa ideia da atenção enquanto caminha. Embora eu possa caminhar sem pensar em nada, né? Sei lá. Ou pensando numa outra coisa, sem olhar para os movimentos da rua, para as coisas que acontecem. Então, eu acho que diz. Eu acho que o objetivo é realmente essa atenção, né? Ter essa atenção flutuante, assim, para as coisas da cidade, né? Mas hoje eu estava pensando sobre o que eu ia falar hoje, eu fiquei pensando como eu caminho hoje. Tá, hoje eu não tenho caminhado, não tenho feito errância, mas no domingo eu sempre corro. Aí saio aqui, corro pela Juscelino, vou até a Baronesa, às vezes mudo o trajeto, e eu fiquei pensando, tá, mas o que eu penso quando eu corro? Tipo, o que eu vejo quando eu estou correndo? Eu fiquei pensando, não, mas eu não vejo muita coisa. Na verdade, eu nunca vejo nada, eu fico sempre prestando atenção na respiração, na velocidade que eu estou correndo, e não vejo as coisas da cidade. Se me perguntar, aconteceu alguma coisa durante esse trajeto na cidade que você tenha visto? Não, assim, nunca. Deve ter acontecido várias coisas, mas eu não vi nada. Porque eu não estava com atenção mesmo. Sim, mais perguntas, curiosidades. Eu quero perguntar uma coisa para o Gustavo. Não sei se tu te lembra de mim, Gustavo. Eu fiz uma disciplina contigo. É um prazer te ouvir, ver essa tua trajetória também, super bonita. Eu só queria te fazer uma pergunta, assim, tu já respondeu um pouco, né? Tu falou que quando tu caminhava sozinho não fazia tanto sentido porque tu não sabia muito bem como olhar, né? E se não houvesse a oportunidade de fazer essa caminhada em grupo, tu faria mesmo assim, sozinho?
Ou tu pensaria a tua pesquisa diferente? Não, eu faria, porque antes na verdade, o grupo, ele foi meio que sorte, assim, que a Manuela veio para o Brasil bem no primeiro semestre do mestrado. Porque até então eu estava estudando as teorias do caminhar mesmo, mas sem um locus de pesquisa, né? Então, o que ela possibilitou foi esse locus da pesquisa. Eu faria, não sei como eu faria, mas eu ia ter que fazer. Não, mas é possível, viu? E é isso que eu estava querendo dizer. Eu acho que até dependendo da tua atenção que tu queira dar para alguma questão, né? Talvez tu tenha mais atenção, né? Ou num grupo pequeno, ou com outra pessoa, do que com um grande grupo, que tu tenha que lidar com o grupo, né? Que é bem... Né? Que passear pelas bordas da cidade deve ser algo também, né, perigoso, né, Gustavo? Não sei, né? É que acho que quando a gente está em grupo, a gente se sente mais seguro, ou não? Várias vezes eu pensei depois em voltar em alguns pontos, enquanto eu fazia análise, em voltar em alguns pontos da cidade que eu caminhei para, sei lá, para ver de novo o lugar, mas eu não voltei sozinho. Sozinho. A Isa tem essa experiência, né, Isa? Sim, eu ia falar isso justamente, que parece que a borda, né, essas margens te expulsam dali. Eu queria ultrapassar, mas existia alguma força que me impedia. Eu só consegui ir, né, junto com a Valentina. Então, só acompanhada que a gente foi, né, naquela região, né, da Caatinga, que todo mundo falava, né, que era muito violento e tudo mais, e a gente encontrou outras coisas lá, que não aquilo. Então, quando falou desse símbolo também que foi rompido, né, esse símbolo de violência também, de alguma maneira, né, porque eu dei uma olhada nessa dissertação, então tem outros aspectos que envolvem isso. Só que romper com essa bolha também é uma liberdade do corpo, de tentar seguir mesmo com essas forças que te empurram para fora. Não aconteceu nada. E eu acho que eu nunca vi um relato assim de alguém que estava caminhando nesse sentido de errância, de ser violentado ou assaltado, sei lá. Mas acho que pode acontecer, mas às vezes até o próprio estado de corpo, sabe, de estar naquele espaço nos tira dessa... Não sei, não nos coloca como alvo, é uma coisa estranha. É difícil explicar, né? Eu sempre acho que quando a gente caminha no encontro à cidade, né, a vida na cidade, é sempre uma surpresa o que acontece. Pelo menos nas experiências que eu tive, algumas, né, por aí, é sempre surpreendente. Tu te prepara para uma coisa e acontece outra, né? E é meio inexplicável, assim, né? O que pode acontecer. Então, acho que tem muito dessa relação, assim, né? Que é bem nietzschiana aí, Gustavo. Essa coisa que é difícil de explicar, né? E essa coisa da atenção, fiquei pensando agora, eu caminho todos os dias pela manhã. Também é uma caminhada, exercício de manhã, né? Só que agora, do nada, eu comecei a despertar para as pessoas que dormem na rua. E eu estou descobrindo, eu estou mapeando sem querer, assim, só com o olhar. Então, eu caminho e tenho que ir por tais ruas para ver se aquelas pessoas estão lá de novo. E eu descobri já que tem 3 grupos aqui no centro que se dividem em 3 bancos. Eles dormem nos caixas eletrônicos das agências bancárias. Sim, tem ali na... E aí eu estou impressionado que eu estou descobrindo isso. Eu sei, porque eu caminho a hora que eles acordam, porque eles têm que sair do banco, porque chega o policial no banco, né, o guarda, e aí eles começam a se movimentar. Mas são grupos diferentes. Eu não tive nenhum contato, nem nada, eu só caminho, não olho para ninguém. Mas eu estou montando um mapa na minha cabeça desses lugares, né? É muito
eu ando muito interessado por essa coisa do Eu tô banco. exatamente nessa mesma situação. Essa coisa, o banco, que é o lugar que tem o guarda, que tem o cofre do banco e que guarda essas pessoas que moram na rua, né? Porque tem ar-condicionado, né? Naquela área ali. Então, eu tenho pensado um pouco nisso, mas é interessante porque eu comecei a caminhar, comecei a olhar isso, e agora essas pessoas e lugares são o meu imã para ir caminhar, para mudar de trajeto, né? Porque eu quero passar por ali para ver como tá, né? O movimento em cada banco. E são bancos aqui no centro, aqui na volta, e são grupos grandes, assim, de 15, 20 pessoas em cada banco. E 7 da manhã eles começam a sair dos vários bancos, e são grupos diferentes. Assim, que eu estou começando agora a identificar como diferentes, assim, no sentido, um grupo é de pessoas mais idosas, um grupo é de, não sei que palavra usar hoje em dia, de drogados, não sei, né? Drogados, não sei como é que a gente fala. Eu sou muito Usuários, antiga. acho que é usuários, né? Usuários, né? E tem um grupo que eu acho que é de trabalhadores, de pessoas que trabalham, porque eles levantam e vão se lavar na praça. Se lavam, escovam os dentes, e é tudo normal, assim. E se a gente passar por eles, eles não são moradores de rua durante o dia. Então, Não são. Não, tu vai dizer, não, ele trabalha, ele é porteiro, não sei, eu não falei com ninguém ainda. Não sei se eu vou chegar a esse ponto, mas eu ando muito... como é que uma coisa puxa a gente, né? Assim, de olhar e de sentir também. E eu tenho caminhado em função, então eu caminho até a avenida e fico louco para voltar para ver como tá, aonde estão, né? Em que parte eles estão se reunindo. E tem um dia que é domingo que tem um café, que tem uma igreja que dá um café para eles. E é o único dia que eles se reúnem todos. Ah, que é aquela igreja cabeluda, não é? Não, é aqui na praça, em frente ao 7 de abril. Tem uma igreja, uma coisa que monta um café da manhã. Todo domingo tem o café da manhã, eles já sabem. Aí eu acho que tem umas 80 pessoas, que não é só morador de rua, né? Aí tem inúmeras pessoas, né? E eu acho bem engraçado, porque é obrigado a rezar, eles têm que rezar antes de ganhar o pão e café e não sei o que mais. Elas levam roupa também, eles podem trocar de roupa, mas tem que rezar, tem várias coisas assim que eu acho que é uma igreja evangélica, né? E eles fazem tudo. Assim, eles entram na fila, e tem uma fila que faz isso, outra que faz aquilo, e tem toda uma dinâmica. Mas no restante da semana eles se separam, né? Um grupo fica no Santander, um outro grupo, eu nem sei que banco é ali agora, em frente à Livraria Mundial, e o outro fica aqui na praça. É Caixa, eu acho, na pista. Não é Caixa. Não. Em frente à Mundial. Era Banco Real há muitos anos, mas hoje em dia eu não sei que banco é. Acho que é Bradesco, não sei. Não, mas é Santander ali. Acho que ali dessa. Santander? É. Também. Eu achei que eles fizessem isso ali na igreja do Porto, de oferecer alimentação, talvez e roupas e coisas. também. Mas domingo eles fazem na rua, né? Então tem toda uma dinâmica urbana, assim, e de movimentação, de horários, né? Eles sabem tudo, todos os horários. E eles nunca falaram comigo. Eu passo reto, assim, eu não paro, né? Mas eles percebem a tua presença, assim, se dão conta, por exemplo, Sim, que porque tu eu passa caminho ali diariamente? Eu caminho todo dia, mas eu não olho para eles. Eu só caminho. Né? E às vezes eu fico fazendo a volta na praça, porque eu quero ver o que está acontecendo, né? Tem todo um... Só tem 2 mulheres das que eu pude identificar. Não tem mulheres, são homens, na maioria. Mas tem 2 mulheres. E as 2 estão no grupo da... Como é que tu falou? Dos drogados. Usuários. Não sei se é usuário. Eu não sei, eu acho que fala dependente químico agora. Dependente químico, não sei. Eu também não sei, também pode ser deficiente mental também, né? Tu vê que é um pessoal mais
Mas, assim, não Na sei se... pandemia, aquele banco ele ficou fechado, né? O HSBC, e fizeram uma casa de quase, né? Tem um grupo que fica ali, que eles não deixam ir lá para o Santander. Mas agora abriram de novo o banco, né? Eu não sei como é que tá. Ficou fechado e agora parece que reabriu. Talvez, talvez. E eu acho que é consentido, porque o banco tem câmeras, né? Então o banco consegue ver que tem uma pessoa dormindo. Eu imagino que tenha, né? Uma câmera que filme ali aquela área dos caixas. Não tenho certeza. E eu acho que é consentido, assim, porque senão eles iriam lá tirar as Mas pessoas. eles ficam dentro, na parte Dentro do interna banco. mesmo ali dos caixas eletrônicos? Dentro do caixa eletrônico. Desses 2 bancos, e nesse que o Gustavo falou, eles ficam na Marquise. E aí eles têm, assim, os que são donos da parte lá do Santander, ali onde tu morava, ali embaixo, Sim. Eles não deixam esses entrarem ali. Tem uma divisão, assim, de tribos, entendeu? De quem manda e quem não é qualquer um que entra. Então, mesmo nessa coisa de rua, tem uma estrutura aí, né? Tem um negócio frágil, mas que tem os seus códigos, né? Que eles conversam. Mas acho que é isso, né? Oi? Todo esse caminhar pela praça. Quem sabe, né? É que eu tô com tanta coisa, tanta coisa. Agora a gente tá em pouquinhos aqui. Tanta coisa que parece que eu não vou dar conta. A coisa tá demais. Muito trabalho. Pessoal, acho que era isso, né? Passamos, tivemos hackers, né? É interessante como essas coisas afetam a gente, né? O início da fala do Gustavo, eu não conseguia prestar atenção em nada, Gustavo. Ainda bem que eu já conheço o teu trabalho. Eu demorei para entender o que estava acontecendo, porque eu não estava olhando no chat aqui. Viram que aquela menina, ou menino, não sei, que disse que era professora de geografia, era uma hacker. Era hacker, Mas eu lia o chat e não entendi o que estava acontecendo. Eu demorei para entender também. E vocês viram que para entrar eles colocam doutor não sei o quê, doutora não sei o quê. Porque eu deixei entrar, imaginei. É alguém lá da educação, da geografia, né? E é interessante. E ainda falou assim, se eu era viado. É óbvio, eu quase disse, é óbvio que eu sou, né? Como se fosse uma ofensa. Eu acho que isso é um negócio, assim, né? Era para bagunçar a coisa mesmo. Hoje foi com emoção. Foi com emoção, né? Eu fiquei pensando agora nessa intervenção, né? E que é uma intervenção no nosso ritmo, né? No que a gente pensa. Quem será, né? Muito estranho isso. Parecia como eles têm acesso, né? Como é que eles pareciam adolescentes, né? Assim, pelo jeito, assim, eu acho que era. E vocês viram uma que a fotinho era uma de biquíni, assim, né? Tinha uma que estava só de biquíni. Mas depois abriu a câmera uma pessoa que era bem drag queen, parecia. Pois é, eu achei até interessante. Aquela Cardi B, uma coisa assim. Mas foi essa que eu acho que falou no início ali comigo. Que era professora, não sei aonde, eu não sei se é ou não. Porque aquela hora parecia que ela estava falando sério, não parecia? Eu disse, tá bem, porque cartografia é um negócio que junta uma tribo meio doida, né? Porque a gente, nessa coisa assim, dessa filosofia da diferença aí, é uma coisa que junta o povo de tudo que é pelo, né, Gustavo? E tava até a Anitta, gente. Tinha Anitta na tua fala. Já pensou? Eu achei meio estranho, mas é uma coisa divertida para mim, tá valendo tudo, né? Mas foi legal até. Eu gostei disso. Eu quero muito ver essa gravação, gente. Deve estar bem engraçado. Não, vocês não sabem, eu só digitando aqui, eu ia num computador e ia em outro. Eu vi estranho, e aí eu ia tirar. Uma hora eu abri o chat e eu estava falando no chat, tipo, boa tarde. Eu, como assim? Eu não escrevi boa tarde. Porque entrou uma Jordana, não sei do que. Gente, me hackearam, olha que loucura. Edu, acho que tem que mandar parar de gravar. Vamos parar essa gravação. Mas é bom que a gente está comentando aqui a gravação.
É. Não, ainda bem que foi contigo, Gustavo. A Gente, que semana